Olá, 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 bom dia! Conectando-se ao Facebook Live, hoje sexta-feira, não sei exatamente que dia, eu acho que é dia 1º, isso, dia 1º de outubro, né? Estamos aqui virando o mês, estamos aqui num dia chuvoso, vou virar a câmera aqui para vocês verem, olha lá, chuva, né? Glória a Deus pela chuva, né, gente? Você já agradeceu a Deus aí pela chuva? Ó, pastor André entrando aqui, gente. Deus abençoe. Cadê a pastora André que não tá aqui comigo, hein? Tá lá, gente. Tá fazendo uns exames, né? Agora pela manhã. E enquanto isso, né? Enquanto alguns se divertem, né? Lá, doando o seu sangue, enfim. Outros têm que trabalhar aqui. Tem que ficar fazendo a live sozinho, né? Deixa eu aproveitar que ela não tá junto e me divertir um pouquinho. Glória a Deus. Bom dia a todos vocês também. E nós estamos estudando o livro de 1 Timóteo, né, gente? 1 Timóteo, uma carta onde Paulo escreve, né, para o seu discípulo. Ele chama de meu filho amado, né? Um carinho, a gente vê assim um carinho que o apóstolo tem por ele. Eu gosto muito quando eu tenho essa percepção desses carinhos, porque assim, quando você percebe duas pessoas que aparentemente não têm nenhum nível de parentesco, mas se tornam íntimos e próximos a ponto de chamar, né, o meu filho, né, o meu filho Timóteo, né, tenho ele como um filho. Então, assim, demonstra assim não só uma afetividade, mas demonstra muito mais que isso, né? Aquela responsabilidade de estar gerando um discípulo, de estar gerando alguém, né? Para poder dar continuidade naquilo que você, no encargo que você carrega. Então, louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, naquilo que ele era, né? Ainda, né? Porque a sua voz ainda ecoa. E na formação do caráter desse jovem, né, pastor chamado Timóteo. Então, a carta de 1 Timóteo é uma carta de Paulo a Timóteo, né, dando vários conselhos, dentre eles. E hoje, capítulo 3, a gente vai ver o conselho que ele dá, né, acerca da formação da igreja que estava acontecendo na época, e Timóteo tinha tudo a ver com isso, a igreja que estava se formando em Éfeso. E agora ele vai falar dos bispos, vai falar do homem, da mulher, do diácono. Agora, então você fala assim, puxa, mas o que isso tem a ver comigo, né? O que isso tem a ver comigo, pessoa normal, né? Ainda que a gente não é normal, sabe disso. Mas membro, enfim, apenas um cristão. Na verdade, gente, isso aqui é dado essa nomenclatura, né? Conselhos aos bispos, diáconos, mulheres, mas na verdade é todo ser humano. Você vê que isso aqui não é só para a formação de uma igreja, né? Mas é a formação de uma casa, de um caráter, tá? São conselhos práticos que o apóstolo Paulo então deixa aqui para o seu discípulo chamado Timóteo. Vamos lá então, 1 Timóteo capítulo 3, acompanhe comigo aí, abre a sua Bíblia, está com a Bíblia aberta lá? 1 Timóteo capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: esta afirmação é digna de confiança se alguém deseja ser bispo, né? Ou algumas versões falam episcopado, né? Aqui é a palavra que exerce função pastoral. Por isso que eu digo para você assim, a sua função aí em casa, de mãe, de pai, não deixa de ter uma função pastoral. Então serve para você também. Deseja nobre função. Você deseja ser pai? Nobre função. Deseja ser mãe? Nobre função. Deseja ser, né, uma função mais específica dentro de uma instituição religiosa? Nobre função. O texto bíblico fala. Versos 2. É necessário, porém, alguns requisitos, né? Ou pré-requisitos, como em todos os encargos. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, né? Que o pai, a mãe seja irrepreensível, né? Que o líder seja irrepreensível, que o chefe seja irrepreensível, tá? Marido de uma só mulher, olha só, tá? Moderado, ou seja, equilibrado, sensato, né? Respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Lembrando que para você estar apto para ensinar, então antes você tem que estar sendo apto para aprender, porque você não consegue ensinar se antes você não aprender. Então tem que ter um coração ensinável, tá? Versos 3, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro, ok? Porque dinheiro é ruim? Não, mas porque é a raiz de todos os males, porque às vezes a ganância te faz sair do verdadeiro propósito. Vamos lá. O que mais aqui? Deixa eu ver. Onde eu parei? Aqui, versos 4. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os seus filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar
da igreja de Deus, da empresa de Deus, da casa de Deus, da família de Deus, tá? Então olha só, por isso que eu falo, isso aqui se encaixa em tudo na nossa vida. Verso 6, não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos, agora vai começar então a falar um pouquinho dos diáconos. Aqui estava falando dos bispos, agora dos diáconos. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos de homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Ou seja, eu chamo a atenção aqui que o diácono é um auxiliar, né? Mas aqui está apontando o seguinte, que ele, se ele almeja alguma coisa, primeiro ele precisa ser experimentado. Na vida da gente é assim, eu falava isso ontem para uma pessoa que está iniciando a sua vida profissional. Eu dizia assim, tudo na vida da gente a gente precisa de experiência, né? Você tem uma formação, mas o que vale a tua formação se você não tiver uma experiência? Então, às vezes, tem que se sujeitar a ser experimentado e, com isso, ganhar experiência. Então, aqui está falando, devem ser primeiramente experimentados para ganhar experiência. Depois, se não houver nada contra, ou seja, passou na experiência, que atuem, né? Que atuem, seja como diácono, como funcionários, enfim, assim por diante, tá? As mulheres, versos 11, agora as mulheres, igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias, confiáveis em tudo, né? O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo. Isso aqui é uma promessa, Jesus. Em Cristo Jesus. É uma promessa, queridos. Versos 14. Eu estou com uma mão segurando o celular para filmar e com a outra, irmãos, tentando passar aqui os versículos, tá? Versos 14. Escreva estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, né? O apóstolo Paulo estava falando, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Saiba como... Então, conselhos de como deve se comportar, tá? Na casa de Deus. Se a sua casa é uma casa de Deus, por isso que eu falo, serve para dentro da tua casa também, tá? Então, comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Verso 16, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Falando aqui da crucificação de Jesus. Então, tudo isso porque Cristo, né, ou melhor, porque Deus manifestou-se em carne através de Cristo, sendo crucificado, morreu por nós, enfim. É o mínimo que nós podemos fazer para sermos dignos dele, né? É termos esses cuidados aqui. Queridos, então, o capítulo de hoje, ele fica como um capítulo assim pontual, tá? Na nossa vida, nos cuidados que devemos ter, quantas coisas assim simples, puras, alcançáveis, mas que às vezes não são atentamente cuidadas, digamos assim, né? Então, precisamos cuidar sim, precisamos ser o melhor, porque representamos alguém superior. Então, fica aqui para nós essa meditação desse dia, a exposição dessas escrituras, né? 1 Timóteo capítulo 3. O meu abraço, o meu carinho a todos vocês, um beijo grande no coração.